Tem as emoções da alma, olha que interessante, ó. Ele colocou na revista aí, ó, são instrumentos para expressar os nossos sentimentos, os gostos, simpatias, alegrias, tristeza, amor, ódio. Essas coisas nascem com a gente. Estão aqui, ó, no desenvolvimento da vida. Fazem parte da nossa conversação humana, do jeito de ser. Aliás, tem uma coisa que atrapalha muito crente, olha para mim aqui, ó. É quando a gente tem uma palavra que você não deveria usar na sua vida. Espiritualizar. Tem crente que espiritualiza absolutamente tudo. Por exemplo, ele não calça a porta, o vento bate a porta, ele já acha que foi Satanás. Como se o diabo não tivesse o que fazer no inferno, fosse apenas bater a porta do crente. Pensa por um momento. O crente que espiritualiza tudo não consegue entender que aqui também há um chão para se viver. Coisas de gente, coisa de vida. Tem gente que você não vai com a cara, irmão. Não adianta simplesmente dizer, não, eu te amo em Cristo Jesus. Se isso for falso, não é verdadeiro, não é de Deus. É na convivência que a gente aprende a se amar. Salmo 31. Acompanhem comigo alguns versículos, que são os versículos que o autor da revista escolheu como base da sua reflexão e que são muito importantes. Mas para que você entenda bem, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. O Salmo 31 é Salmo de Davi. E se tem alguém na Bíblia que sabe o que é alma, é Davi. Davi é um indivíduo que grande parte dos seus salmos tem a temática da alma. E Davi consegue fazer uma coisa que é melhor ainda, que é colocar todas as nuances da alma. Você vai ver Davi reclamar com a própria alma. Por que você está tão abatida, minha alma? Você vai ver Davi dizer que é Deus quem refrigera a minha alma, Salmo 23. Vai ver Davi trabalhar as ideias de que às vezes, olha, a alma está sufocada, está em crise. Ele expõe, ele não tem medo de colocar na vitrine aquilo que está passando na interioridade. Davi ensina para nós algumas das lições mais bonitas da relação da alma com Deus. Que ela é uma relação furiosa, turbulenta. Que aquilo que, como disse um pastor antigo, toca a minha pele, de algum modo ajeita e atinge a minha alma. Então, Davi vai mostrar para a gente, assim, com nuances tremendas, o que a alma mostra, o que ela sente, como passa, como se comporta, tudo isso. Nesses versículos em especial que ele escolheu, no Salmo 31, tem algumas dessas coisas que são muito importantes para a gente. Acompanhe comigo. Por exemplo, Salmo 31, versículo 2. Inclina teus ouvidos para mim, é uma expressão muito judaica isso aqui, é quase uma gíria judaica. Inclinar os ouvidos aqui é a atuação do pai para com a criança pequena. Abaixa e inclina o ouvido. É esse o jeito que Davi está pedindo para Deus. Senhor, vem aqui e abaixa até a minha direção, uma vez que eu sou pequeno demais para te encontrar aí na tua dimensão. Vem aqui e escuta o meu falar, o meu gemer. Olha que incrível. Inclina os teus ouvidos para mim. Livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Ele começa a mostrar metáforas de guerra, de que conhecia na época. Rocha, fortaleza. A ideia é, eu estou sentindo que a minha alma está fragmentada, invadida, que há pontos na minha alma de vulnerabilidade, de que algumas coisas podem me tirar do foco, do centro. Eu sinto que preciso de fortaleza, forças. Vou fazer um parênteses para dizer uma coisa muito importante aqui, ó. As orações mais tremendas da nossa alma são as mais honestas possíveis. São aquelas que fogem de clichês religiosos. São aquelas que não tentam ensinar Deus a ser Deus. São aquelas que dizem para Ele o que a alma está de fato sentindo. Falas da alma. Por isso que a gente tem na Bíblia o livro dos Salmos, repleto de falas da alma. Se você quiser sentir as falas mais absurdas, as mais íntimas da vida, leia o livro dos Salmos. Ele é terapia perfeita. E no nosso formato de Bíblia, eu acho incrível o lugar que ele ficou. Que ele ficou literalmente entre Eclesiastes, por exemplo, e Provérbios por ali. Ou seja, a piração da vida, a coisa complicada, o dia que a gente está na sabedoria e os remédios da alma. Os salmos seriam a farmácia da espiritualidade, bem no meio da nossa Bíblia, para a gente ter um pouco mais de vislumbre da graça de Deus sobre nossa alma. Amém, irmãos? Até aqui? Olha o versículo 5. Ele continua na oração e agora dá um passo radical de entrega. Olha o verso 5. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Por isso eu disse que as grandes orações são honestas, porque a verdade nada mais é do que esse reflexo máximo da própria glória de Deus. E Deus se reconhece quando enxerga a verdade. Verso 7. Eu me alegrarei, aí ele coloca uma gradação no sentido da alegria. Eu me alegrarei e me regozijarei. Um termo que Paulo usa muito nas suas cartas, regozijo, que tem um indicativo nas cartas de Paulo de quem saía pela rua fazendo festa.
Se a gente fosse levar ao pé da letra, quando Paulo manda regozijar, o senso de Paulo é que nós é que deveríamos sair pela rua e fazendo festa. Essa é a ideia de Paulo. E a ideia que Davi coloca aqui, ó, eu me alegrarei, versículo 7, e me regozijarei, só que tem um detalhe aí que é fundamental, no teu amor. A alegria e o regozijo do cristão são os únicos que de fato têm uma base existencial de ser. Ou seja, nós não nos alegramos apenas porque recebemos uma coisa, apenas porque ganhamos aqui um negócio diferente, ou apenas porque aconteceu algo que a gente tanto esperava. Esses são pontos momentâneos de alegria. O que Davi coloca aqui, Paulo vai replicar nas suas cartas, é que a nossa alegria, o nosso regozijo tem base no ser de Deus. O que significa que Deus nunca acaba, portanto a nossa alegria nunca tem fim. Ela até tem pausas, mas ela não termina, porque a base dela é o amor de Deus. Olha que tremendo, versículo 7. Eu me alegrarei e me regozijarei no teu amor, pois tens visto minha aflição, tens conhecido minhas angústias. A ideia é muito profunda. Eu acho libertador a gente olhar para isso aqui, ó. Davi está dizendo assim, ó, eu, embora esteja em aflição, e ele joga no plural, angústias, e aqui é um reflexo profundo da alma, angústia em todos os níveis de envolvimento, ainda assim eu me regozijarei, me alegrarei no teu amor, porque eu sei que o Senhor tem visto essas coisas. Ou seja, o Senhor não está cobrando de mim um desempenho perfeito, o tempo todo em alto nível, porque o Senhor sabe que eu vivo aqui, e nessa situação em que vivo, eu enfrento crise, problema, tropeço, fracasso, angústia, dores. Essas coisas são pluralidades da minha existência. E quando o Senhor olha para mim, enxerga essas coisas, mas não ama as coisas, ama a mim. Então eu me regozijo no teu amor, porque sei que essas coisas passam. Eu e o Senhor permanecemos. Nossa relação é maior do que nossos momentos. Essa é a ideia desse texto. Deu para entender? Há uma profundidade imensa aqui, ó. Eu estou pontuando o texto para depois a gente olhar um pouco no que ele diz na revista. Agora, olha que interessante, até porque o tema que ele coloca na revista, nessa primeira aula, é a necessidade de restauração da alma. E para mim essa palavra é chave, restauração. Colocar de volta a alma no sentido da ação, trazê-la de volta a ser. Muita gente se perde aí quando perde esse desejo da alma. A palavra desânimo, na língua portuguesa, vem do latim des, não anima, alma. É gente sem alma. O desanimado perde a vontade de existir. Ele respira, mas não é. Ele passa por aqui sem ser. É gente que se espreme entre duas datas do calendário, a primeira e a última. É estranho viver assim. Por isso é tão importante a gente captar a profundidade do que Davi está dizendo. Olha o que ele diz no versículo 9. E é uma oração. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado, meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza. Esse aqui, ó, é um dos versículos mais tristes, tenebrosos da Bíblia e da produção de salmos de Davi. Se a gente parar para pensar só nesse texto aqui, ó, ele é devastador. Olha o que diz o versículo 9, Davi fala, Senhor, tem compaixão de mim, e olha para mim, compaixão não é pena nem dó. Muita gente tem um entendimento equivocado de compaixão. Compaixão, se você colocar um tracinho entre o compaixão, essa é a ideia, com força de sentimento. Tenha todo o teu sentimento voltado para mim. Quem entende muito de compaixão são as mães. Sabe quando você está, duas mães conversando ali, seus filhos brincando ao redor, de repente um filho cai, grita, ai. Você já viu como é que a mãe age quando o filho cai? Ela esquece a conversa, vai para cima do menino, abraça. Ela abraça tão apertado que parece que machuca mais no abraço do que na queda, não é assim? Até ela entender que foi só um arranhão, vai um tempo. Compaixão é colocar o sentimento dela no sentimento do outro. É arrancar a dor com a mão. É entender que o outro mora na minha paixão, no meu coração. O que Davi pede é fantástico. Senhor, lembra de mim nos teus sentimentos. É ativar a memória divina. Deus, lembra de mim no teu coração. O ponto focal da tua memória, Senhor, não é a tua mente, é teu coração. Então lembra-te de mim no teu amor, na tua paixão, no conteúdo do teu sentimento. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, tudo que eu mais quero de ti agora é uma aproximação de corações. Que o meu coração consiga sentir a mesma vibração do teu coração. É extraordinário isso. Na sede da Jocum, nos Estados Unidos, tem uma frase assim, ó, que o nosso coração possa ser movido pelas mesmas coisas que movem o coração de Deus. É isso que Davi está pedindo. Senhor, faz as cordas do meu coração vibrarem na mesma intensidade do teu. É como se ele dissesse, Senhor, quando eu peço compaixão, eu peço que o Senhor olhe para mim com o olhar do Pai.
Aquele que olha para mim e sabe que eu sou filho e sente em si as coisas que atingem a mim. Parece que não, mas isso aqui é uma revolução, é revolucionário. O ser humano que não passa de pó poder dizer a Deus numa oração, expor um pedido de um desejo tão íntimo e dizer: Senhor, eu sei que eu não sou nada à luz de Ti, mas olha para mim com o olhar de um pai. Quando a gente faz isso aqui num salmo, Antigo Testamento, isso faz uma ponte bíblica tão tremenda que eu acredito que, tomara que você entenda o que eu vou dizer aqui e esse impacto vá para o resto da sua vida. Porque quando Jesus vai orar, ele começa a orar com os discípulos, tem uma das cenas mais incríveis da Bíblia lá em Lucas, porque os discípulos chegam para Jesus e pedem assim: Senhor, ensina a gente a orar. Só que isso na cultura judaica não é qualquer coisa, porque o judeu faz oração para tudo desde que nasce. Desde pequeno tem oração para o judeu, oração para comer, oração para colocar a mesa, oração para colocar os negócios, oração para lavar a mão, tudo tem oração. Nos judeus hoje tem um aplicativo só com orações. Então, quando um judeu chega para Jesus e pede: ensina-nos a orar, não está pedindo uma oração a mais num catálogo já cheio de orações. É que viram Jesus orar de um jeito tão diferente e tão extraordinário que ficaram encantados pelo modo dele orar e pediram: ensina a gente a orar do teu jeito. Aí sabe qual é a primeira coisa que Jesus ensina? Expõe um desejo do coração dele, porque o pai dele, ele queria que a gente chamasse de nosso. Então ele começa assim: quando vocês forem orar, falem assim, Pai Nosso. É tremendo. É ele dizendo assim: eu quero que vocês orem ao meu Pai como Pai de vocês, porque é assim que ele enxerga vocês, com o olhar de pai. É a resposta da oração de Davi: olha para mim com o olhar de pai, olhar de compaixão. Agora, olha que coisa profunda, olha o versículo 9. Tem compaixão de mim porque estou angustiado. O verbo estar faz uma diferença imensa nesse texto. Davi não diz eu sou angustiado, uma coisa é ser, outra é estar. Davi está dizendo: eu passo por um momento de angústia, e eu acredito que a angústia não me domina. Davi tem um entendimento muito profundo do que a alma percebe na vida, de que eu não posso transformar um momento na minha razão de ser. Eu preciso entender que momentos passam e eu permaneço, que eu não sou os erros que cometi, porque a graça me liberta disso. Você não é o pecado que você cometeu. Uma coisa é o pecador, outra é o pecado. É por isso que Deus perdoa o pecador e joga fora o pecado, porque a graça dele está com você, com a sua vida. Você não é o erro que você cometeu. Davi não diz eu sou angustiado, eu estou angustiado. Isso tem uma diferença imensa. Se a gente entender a diferença entre ser e estar aqui, a gente entende libertação. Deus te libertou para ser com Ele, embora ainda esteja por aqui. É por isso que quando Jesus vem em Marcos capítulo 3, por ali, ele chama os discípulos, e o texto bíblico tem duas frases lindas: chamou a ele os que ele quis, que é uma frase fantástica, porque tinha uma multidão que veio a ele. Ele olhou no meio da multidão e chamou os que ele quis. Aí o texto diz: para que estivessem com ele. Depois disso é que mandou pregar, expulsar demônio, fazer. Antes de ir, mandou estar. Para Jesus é muito importante o estar com Ele, porque estando com Ele, Ele trabalha na alma. É por isso que Ele vai dizer para os discípulos: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, se a gente perde a alma, aí o culto perde a sua alma enquanto culto. É por isso que às vezes a gente tem ajuntamento, mas não tem corpo. É por isso que às vezes a gente tem coreografia, mas não tem vida. É por isso que às vezes a gente tem igreja cheia de gente vazia. É por isso que às vezes a gente tem movimento, mas a gente não tem vida. Porque sem alma é só um corpo, é só um invólucro, não tem vida. É muito importante que a gente se lembre disso. Amém, irmãos? Vou fazer duas imagens, é um exercício rápido, duas imagens para você pensar. Vou até brincar um pouco com o folclore brasileiro, é só para você pensar. Imagine comigo por um momento, é sexta-feira, 13, de noite, meia-noite. Você está sozinho, sozinha, indo a pé para a sua casa. Aí você entra na rua da sua casa, quando você vira a esquina, tem um homem parado perto da sua casa, na esquina da sua casa, sexta-feira, 13, meia-noite, e esse homem não tem um dos pés. Como é que você fica? Ele está lá em pé, sem um pé. Você clama o sangue e vai para casa correndo. Fala se não é. Imagina a mesma cena agora. É sexta-feira, 13 de noite, você está sozinho, sozinha, indo para a sua casa a pé. Você vira a esquina e quando você vira a esquina da sua casa, você encontra um pé humano na calçada. O que você faz? Aí você desmaia. Não sobra muito. Fala a verdade.
Olha que coisa interessante, porque embora tenha um corpo sem um dos membros, ele ainda é corpo e ainda tem vida. Agora, um membro sozinho não é corpo e também não tem mais vida. Por isso é fantasma, por isso assusta. É por isso que aqui na igreja, mesmo às vezes machucados, a gente ainda está aqui, porque ainda é um corpo, ainda que um membro esteja machucado. Só que um membro sozinho lá fora não é mais corpo, já perdeu a vida. Por isso que a gente está aqui hoje, para que a graça de Deus nos dê essa junta, um ao outro ajuda. O bonito da igreja é a capacidade que a gente tem de fortalecer um ao outro. Isso chama-se comunhão. Essa graça é fruto de almas que aprendem a se amarem aqui, ó, na luz do amor maior que é o de Deus por nós. Amém? Olha o que diz o versículo 14, o último versículo da nossa leitura da Bíblia aí, de hoje, Salmo 31, verso 14. Ele diz assim, ó, Senhor, mas eu confio em Ti e digo, Tu és o meu Deus. A fórmula aqui é tremenda. É como ele dissesse assim, ó, Senhor, eu quero dizer isso em voz alta, porque eu quero afirmar a minha crença. Eu digo em voz alta porque eu quero unificar tudo. A minha relação contigo, Espírito. Eu quero dizer que a minha alma descansa no Senhor. E eu falo, eu uso a minha boca, a minha fala, a minha voz, corpo, alma e espírito, na mesma intensidade, porque eu creio que o Senhor, na integralidade do teu ser, trabalha na integralidade do meu. Não há meio termo, é tudo em todos. É assim que Deus trabalha. Não dá para oferecer 30% de mim para Deus. Ou tudo ou nada, não funciona assim. Deu para entender até aqui, irmãos? Nesse trimestre a gente vai falar muito desses assuntos concernentes à cura da alma, à saúde integral do humano. Isso é muito importante para a gente entender. Ele começa, por exemplo, na apostila aí, na revista, colocando a estrutura do ser humano e como nós somos uma igreja de linhagem pentecostal e teologia assembleana, tricotomia, corpo, alma e espírito. E é importante que a gente entenda isso daqui, e fundamental hoje, que é o tema central da aula, a necessidade de restauração da alma, que a gente pense como está o nível da nossa alma. É importante demais entender isso. As áreas da alma, ele até colocou aí uma coisa mais didática para ficar mais fácil de entender. Colocou pelo menos 3 coisas que são fundamentais para a gente pensar essa manhã. Primeiramente, que é a sede do intelecto, dos pensamentos, do raciocínio, da memória. Muitas vezes na Bíblia a palavra mente aparece como sinônimo de alma. Minha mente está cansada, perturbada, no sentido de alma. Por que é tão importante pensar nisso hoje? A gente vive num século que tem um bombardeio da mente monstruoso todos os dias. Se você deixar que a sua mente seja atingida pelo volume de informações, por exemplo, que estão sendo checados e jogados a todo dia sobre a gente, você não sobrevive. É importante lembrar disso aqui, ó. A nossa mente se tornou hoje um campo de batalha violento para todos os lados. E o pior, nós vivemos numa geração que tem síndrome de expert. Parece que hoje ninguém mais tem problema com não saber. Parece que todo mundo sabe tudo a todo tempo e a todo momento. Todo mundo tem resposta para tudo, menos para a própria alma diante do espelho. Nós estamos vivendo uma geração perigosa, uma geração que já não sabe mais o que é não saber. Como é bonito às vezes ser ignorante, irmão. Não saber é libertador. Sabia disso? Uma das coisas mais bonitas da vida é você aprender a dizer não sei. É libertador. É fantástico, quando você tem liberdade de saber que não sabe. Aliás, é só quando você sabe que não sabe que você dá um passo para aprender, não é? E nós temos um problema sério com isso. Com gente que se acha o expert acima de tudo e de todos. E aí não consegue mais aprender porque o copo está tão cheio que não cabe mais nada. E é muito perigoso quando isso acontece. É bom quando a gente liberta a capacidade de aprendizado, de colocar essa sede na alma. Olha para mim, se tem uma coisa que a alma tem é sede de conhecimento. Ela passa a querer aprender sempre. Só que nós vivemos um tempo muito estranho. Eu estava lendo esses dias um pastor português que eu gosto muito, chamado pastor Tiago Cavaco, e ele, numa das suas mensagens lá em Lisboa, ele disse uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, ó, se fosse nós, estivesse na nossa casa, de repente aparece um anjo lá e fala assim, ó, pede o que você quiser. A gente entraria no modo Aladim no primeiro momento. A gente já ia imaginar 3 desejos, o cara é um gênio e saía pedindo tudo. Ele fala, isso acontece com Salomão, só que Salomão não quer coisas. Salomão quer ser o gênio. Me dá toda a sabedoria. Olha que tremendo. Tudo que eu quero é conhecimento. Me ensina como lidar com o povo. Eu quero sabedoria. Ele não quis as coisas. Ele queria ser o gênio. O cara que sabe. Só que para você ter um pouco de conhecimento, é preciso saber que não sabe. Se Sócrates disse sei que nada sei, como é que eu posso chegar aqui hoje e achar que sei alguma coisa? A gente vive numa geração que tem esse problema, o síndrome da mente toda cheia, completa, que nunca tem espaço para mais nada. Quando isso acontece, o máximo que a gente consegue é só repetir frases prontas e clichês diante do espelho. Muita gente faz isso o tempo todo e fica apaixonada pelo som da própria voz.
A mente fica cheia só de si, então ela não tem espaço para mais ninguém. A beleza da fé cristã está exatamente nesse esvaziamento de si, para que eu aprenda a receber um pouco mais do outro, para que a gente cresça em comunhão, em unidade, um ao outro ajudando. A fé que cresce na experiência comunitária cresce esvaziando a mente de si, do ego o tempo todo. Por isso que quando a gente chega aqui na graça, envolvidos na igreja, a gente aprende que aqui não importa o eu, mas importa muito o nós. Há uma transformação até gramatical. A gente chega aqui, é nós. Só que é interessante que a gente às vezes não percebe isso, e na nossa própria linguagem, o que a gente mais faz quando chega aqui é trazer para o eu. Tanto que hoje a gente vive com um estranho abraço nos pronomes possessivos. É meu céu, meu Deus, minha bênção, meu milagre, meu amor, minha vida. É só para mim, quase que não tem espaço para mais ninguém. Isso é doentio, é perigoso, é paranoico. Nós somos chamados aqui hoje a entender que existe a graça do nós. Nós estamos aqui como corpo, cuja cabeça é Cristo e o Espírito Santo é o sistema nervoso central. Ele quem coordena as emoções. Nós estamos aqui por causa da glória de Deus. Ele nos salvou. Você já viu que às vezes a gente chega nessa linguagem do eu? Dificilmente você vai escutar alguém falar assim, ó, me batizaram nas águas. A gente sempre diz, eu me batizei, não é eu? Eu me batizei, eu tomei ceia. Como se existisse autobatismo, autoceia, autocasamento, autocéu. Não tem. Aqui na igreja a alegria está exatamente na celebração, na comunhão, na partilha. O partir do pão na ceia nada mais é do que o reflexo de um gesto de partilha de Jesus, o que significa que todo cristão só é cristão de verdade quando aprende a lógica do compartilhar. Para Deus a prosperidade não é acúmulo, é distribuição. Quanto mais eu partilho, mais eu sou, porque menos eu sou para que nós sejamos mais. Aí esvazia. Deu para entender? Ele coloca na alma aí, ó, a mente, a vontade, o instrumento para tomar decisões, o poder para escolher, essa coisa da alma que mexe tanto com a gente, esse sentimento. Eu estava estudando esses dias um escritor que disse assim, ó, a alma tem essa coisa, ela consegue viver entre os extremos, ela enxerga toda a beleza do mundo, é por isso que você sorri quando ouve a música que gosta, a poesia que mexe com o seu coração, o toque na pele, os primeiros olhares e o envolvimento do coração apaixonado, quando você abraça o filho, o neto, essas coisas a alma delira. Só que ela também sofre demais quando ela vê a feiura do mundo, quando ela vê o abandono, o caos, a miséria, quando ela vê o abuso sexual, espiritual, físico, psicológico. A alma sofre com tudo isso. Ela vive nesses extremos. No mesmo dia, ela pode experimentar a alegria de um abraço. E se esse abraço não acabar logo, ela enfrenta o caos do estrangulamento. A mesma alma. Esse é o problema. Ela vive em estado de desequilíbrio às vezes. Por isso é tão importante que essa alma esteja baseada em algo que dê a ela a capacidade de entender, numa palavra só, discernimento. E isso a gente não consegue porque a gente é bom, mas porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração, à luz do fruto do Espírito, fazendo nascer em nós uma palavra-chave: equilíbrio. Se você quiser sinal de que alguém na igreja é profundamente usado por Deus, não é o quanto ela consegue profetizar ou virar do avesso, é o quanto ela é equilibrada. Não há maior sinal de Deus numa alma do que o equilíbrio. Crentes equilibrados são crentes em quem Deus está trabalhando profundamente na alma. Aliás, irmão, vou fazer um parênteses doloroso aqui, coisa de alma. Pouca coisa é mais nociva à igreja do que crentes desequilibrados. E se esse crente desequilibrado mantém o microfone na mão, é pior ainda. Pouca coisa é mais nociva na fé cristã, na construção da fé, na espiritualidade, nas conversas que há entre as pessoas, do que um cristão desequilibrado. Um cristão desequilibrado, ele é um antitestemunho, ele é uma contradição ambulante. Ele é alguém que fala, mas não é. É o estilo filho de Davi, Absalão. O nome dele é Absalom, pai da paz. Só que ele é o pai da tragédia familiar de Davi. Porque nome bonito não faz caráter. Nome de crente não salva crente. É importante que a nossa alma tenha esse equilíbrio suficiente para saber onde a gente está descobrindo e desenvolvendo o nosso jeito de ser. Amém até aqui, irmãos? Fica assustado não que eu vou piorar bastante. Eu estou só na metade aqui. Ó. Tem as emoções da alma, olha que interessante. Ó. Ele colocou na revista aí, ó, são instrumentos para expressar os nossos sentimentos, os gostos, simpatias, alegrias, tristeza, amor, ódio. Essas coisas nascem com a gente. Estão aqui, ó, no desenvolvimento da vida. Fazem parte da nossa conversação humana, do jeito de ser. Aliás, tem uma coisa que atrapalha muito crente, olha para mim aqui, ó, é quando a gente tem uma palavra que você não deveria usar na sua vida, espiritualizar. Tem crente que espiritualiza absolutamente tudo.
Por exemplo, ele não calça a porta, o vento bate a porta, ele já acha que foi Satanás. Como se o diabo não tivesse o que fazer no inferno, fosse apenas bater a porta do crente. Pensa por um momento. O crente que espiritualiza tudo não consegue entender que aqui também há um chão para se viver. Coisas de gente, coisa de vida. Tem gente que você não vai com a cara, irmão. Não adianta simplesmente dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Se isso for falso, não é verdadeiro, não é de Deus. É na convivência que a gente aprende a se amar. Isso é um processo. E todo processo leva tempo. E é por isso que assusta. Nem todo mundo ama você só porque te abraça. Às vezes te abraça para calcular onde a faca entra. É a verdade. Por isso é tão importante que a gente aprenda no processo. Existe um processo de desenvolvimento humano em todo mundo. Ninguém é santo perfeito. Aliás, seria bom se você parasse na sua casa para meditar em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, essa semana, eu passei a semana inteira devastado por esse texto. Vou fazer questão de ir lá. Agora eu vou fazer questão de ir lá. Ativei o modo provocativo. Vai comigo lá em Eclesiastes capítulo 7, para eu te mostrar umas coisas assustadoras. Essa semana eu passei a semana inteira devastado com isso aqui, pastor. Na segunda-feira passada, eu, nas minhas leituras, li de novo esse texto. Aí falei para minha esposa, não é possível. Parece que eu nunca li esse texto. Como esse texto mexe com a gente? Olha o que diz o capítulo 7 de Eclesiastes. A partir do versículo 13, olha o versículo 13, ele faz uma pergunta daquelas que arrebenta com dogmatismos religiosos, de gente que só pensa em termos de preto e branco, e crente tem um problema sério com isso ou aquilo. Olha que interessante, ó. Considera as obras de Deus. Olha o que ele diz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Imagina, se Deus me fez nessa tortuosidade aqui, ó, complicado como eu sou, quem é que vai me endireitar? É a graça dele quem trabalha em mim. Por isso eu preciso entender cada vez mais que eu preciso estar perto dele o suficiente para ele me acertar do jeito que ele quer. Dá uma olhada na sequência do texto. Olha o versículo 15. Ó. Nessa minha vida absurda, já vi de tudo. Aí ele começa com uma coisa que é a quebra devastadora das lógicas da vida. Isso aqui só consegue entender isso aqui, ó, quem olha com um olhar a partir da alma. A alma que pesa, que percebe. Olha o que ele diz no versículo 15. Eu já vi de tudo. Ao justo que morre apesar da sua justiça. E ao ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. Ele arrebenta com as lógicas de certo e errado. Ele está dizendo assim, não é porque você é justo, perfeito e legal, que você vai viver até os 912 anos. Você pode morrer antes. E sabe aquele cara ruim que você colocaria na sua lista, na primeira pessoa da lista de Covid? Ele pode viver bem. Não é um negócio esquisito? Fala se você já não fez a lista, meu Deus, tanta gente para morrer nesse mundo, leva a Covid. Ele não leva, irmão. Não funciona nas nossas lógicas. Esse é o negócio irritante do viver, irmãos. É aí que irrita o viver. Não respeita lógicas. Vida tem essa coisa. Não está nem aí para aquilo que eu coloco, eu mapeio. Quem sou eu para dizer quem vai estar aqui domingo à noite? E é exatamente essa coisa assustadora que é a beleza da vida. É por isso que os deuses da mitologia são chatíssimos. Eles não morrem nunca. A beleza é você saber que ele pode não estar aqui amanhã. Quando você compreende essa verdade com esse alcance, todo abraço que você dá em alguém vai ser honesto e verdadeiro. Você vai curtir demais a pessoa que você tem ao seu lado. Não vai precisar que a morte chegue perto. Sopre no seu ouvido a importância que ela tem. É por isso que eu detesto o discurso de velório. Por que não disse antes que o cara estava vivo? Agora não dá mais para ouvir, né? Aí faz todo aquele discurso, toda aquela coisa. Para quê? Olha que coisa interessante. Olha o versículo 16. Ó. Eclesiastes 7, 16. Dá uma olhada no 16. Não seja justo demais, nem sábio demais. E a frase dele é tremenda. Porque te destruirias a ti mesmo. O que ele está dizendo é tremendo. Quem é justo demais ou sábio demais, destrói a si mesmo. O demais é o problema aqui. É o foco do excesso, do extremo. Tudo que é em excesso é perigoso. Por isso eu falei da palavra-chave, a palavra equilíbrio na vida. Tudo que é em excesso é perigoso. Porque a justiça demais não te torna justo, te torna justiceiro. E o justiceiro mata, porque a base dele não é Deus, é a si mesmo. É aí que nasce o fundamentalista, que em nome da fé mata a gente. Sabia que se Deus tira a graça dele da gente aqui, a gente é pior que os islâmicos? A gente mata, irmão. Religião mata. Por isso, graças a Deus, eu não tenho religião alguma. A única coisa que eu quero seguir é Cristo, porque Ele está acima de qualquer placa, qualquer religião, qualquer denominação e qualquer ranço religioso capaz de matar. Amém? Não fica achando que você vai chegar no céu e vai ter uma plaquinha. Membros da Assembleia de Deus virem à direita. Funciona não. Tem gente que acha realmente isso. Chegar lá vai ter um lugar só para mim. Esses dias eu estava lendo um negócio, olha que tremendo, fazer uma pausa aqui. Ó. Eu estava lendo um livro, o escritor colocou assim, ele contou uma parábola, uma experiência, né? Ele contou de um pastor de uma grande igreja.
E esse pastor teve um sonho, dormiu à noite, teve um sonho. No sonho, ele viu um irmão que de fato congregava na igreja dele, só que só ia no domingo. O domingueiro clássico, só que no caso dele de verdade, porque trabalhava mesmo, só podia ir no domingo. Não o domingueiro de ocasião, o domingueiro de mochila nas costas, o domingueiro, né, turista. É aquele domingueiro de verdade. Aí o que ele fez? Ele dormiu, sonhou, e quando ele sonhou, ele se viu entrando no céu, chegando no céu. Agora deixa eu fazer um parênteses dentro do parênteses. Pelo amor de Deus, isso aqui é um sonho. Amém, irmãos? Deu para entender? É século XXI, tem que desenhar. É sonho. Não vai dizer que eu estou inventando a teoria. Pelo amor do Pai. Ele sonhou, estava entrando no céu. Quando chegou no céu, o anjo olhou para ele, nome. Aí ele falou, pastor fulano de tal. Aí o anjo de novo, nome. Pastor fulano de tal. Nome. Aí ele esqueceu que lá no céu não tem essa coisa de título. Título é coisa nossa aqui. Aí falou o nome dele sem o pastor, pôde entrar. Pronto, tá, seu nome está aqui. Quando ele entrou, ele foi para um departamento. Deram para ele lá um rodo e uma vassoura para ele limpar uma área. Ele já sem graça, limpando, não estava muito acostumado com aquilo. De repente, dá uma olhada ao redor, ele vê lá em cima um lugar maravilhoso, espetacular, alto nível. Quem que ele encontra lá? Justo o domingueiro lá do canto, sentado, sendo servido, trazendo comida para ele. Imediatamente ele falou, não é possível, está errado, chamou o anjo lá, vem cá. Tem algum erro aí no arquivo, colocaram errado, não é possível. Eu sou pastor desse cara, a minha igreja lá é a maior igreja da região. Esse cara só vai no domingo, nunca aparece lá, não faz nada no culto, ele não tem nenhum tipo de ação na igreja. Tem alguma coisa errada, eu acho que inverteram o processo, pode olhar lá. Aí o anjo falou, não, de fato eu vou explicar o que é. Foi explicar, ele acordou. Bem-vindos à vida. Não é assim? Quando a gente sonha, quando a melhor parte a gente acorda? Já percebeu isso? Aí ele não aguenta, é quinta-feira, ele não vê a hora de chegar domingo para ir na igreja conversar com o irmão e descobrir o segredo do irmão. Quando ele chega no domingo à noite, a primeira coisa que ele faz é passar pela cadeira e ver o irmão, já fala, vem comigo aqui na minha sala, tenho que conversar com você. O irmão já levanta sem graça, meu Deus, o que eu fiz, né? Ele entra na sala, senta, o pastor fala para ele assim, o que você faz para Deus? Assim, a queima-roupa, o que você faz para Deus? Falou, pastor, eu não faço nada. Ele falou, sabia, estava errado. Na hora que o anjo ia me explicar, eu acordei. Ele falou, mas tem uma coisa, pastor, o senhor sabe que eu só posso vir no domingo e o senhor me conhece, sabe que eu trabalho e o meu trabalho não me permite estar aqui nos outros dias. Só que eu vou dizer uma coisa para o senhor, onde eu trabalho sozinho na repartição, não tem ninguém perto de mim, porque meu trabalho é difícil de fazer. Então eu tenho tempo, pastor, e eu passo o dia inteiro, de segunda a sábado, orando pelo senhor. Eu fico dizendo, Deus, o senhor sabe como eu amo quando meu pastor pega o microfone para pregar, como eu amo ouvir aquele homem, Senhor. Dá uma palavra para o meu pastor, honre o meu pastor, cuide da família do meu pastor. Eu passo a semana toda orando pelo Senhor. Aí chega o domingo, eu não vejo a hora de acabar o louvor, para o Senhor pregar logo. Eu fico lá com o coração na mão, prega, pastor. Aí o pastor entendeu o que vale para Deus. Não é a capacidade que eu tenho de juntar um monte de coisas por aqui, é simplesmente a capacidade que eu tenho de amar as pessoas que nem olham para mim direito. A alma tem essa celebração. Uma coisa interessante, na própria revista ele fala do Espírito, essa sede dos nossos envolvimentos com Deus, a nossa espiritualidade, fala da alma, essa coisa toda que eu estou montando aqui, e ele também pontua uma ideia importantíssima que é o corpo. O corpo é extremamente importante e mereceria uma aula inteira só do corpo. Porque se tem uma fé, uma religião, vamos colocar o termo, que trabalha o corpo com extrema importância, é a fé cristã. Na fé cristã o corpo é alguma coisa muito importante. Tanto que ele é o nosso Deus, é um Deus que experimentou um corpo. Esteve aqui enquanto corpo. É fantástico isso. Nosso corpo é alguma coisa. Ele é templo do Espírito Santo e essa imagem usada por Paulo é espetacular. A mesma coisa que a gente deve ter em relação ao templo parede, deve ter em relação ao templo corpo, porque quando Jesus disse que nós somos, olhando para Pedro, diz assim, ó, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus disse uma coisa e a gente entendeu outra. Jesus deixou bem claro que a partir de agora, nós somos a igreja dos Pedros, não das pedras, só que a gente ainda ama as pedras e esquece dos Pedros. Nós somos hoje os Pedros, as pedras religiosas e espirituais, somos o templo onde o Espírito Santo habita. Teve um teólogo inglês que disse que nós somos o endereço de Deus. Que frase bonita. Onde Deus mora? Mora aqui. Eu sou o templo do Espírito Santo. O CEP da graça. O endereço de Deus. Deus mora em você. Se você entender isso, muito da piração para. Porque é Deus quem habita aí. Se Deus habita aí, pode ter certeza que alguma coisa Ele vai fazer. Porque Ele é o Senhor que amplia a tenda quando vem morar. Ele não mora sozinho. O céu mora com Ele. Habita dentro do seu peito. Tudo isso é uma diferença muito grande na vida da gente. Primeiro porque nós somos obra-prima da criação. Ele cria um lugar apropriado para a gente.
terra, um ambiente para a gente viver. Eu acho tão bonito lá na narrativa da criação, Deus prepara um jardim, é fantástico isso. Faz um jardim, e tem um detalhe em Gênesis, e vocês me conhecem, eu sou extremamente detalhista. Tem um detalhe em Gênesis que para mim é maravilhoso. O texto não diz que Deus criou um jardim, diz que Ele plantou um. É lindo demais, plantar o jardim. É colocar a mão na massa, é sentir a terra. E já que estava com a mão na terra, resolveu fazer a gente. Olha que coisa fantástica é isso. Um Deus que vai trabalhando com detalhes, com a criação bonita, um Deus artístico. Acho que é por isso que os artistas têm essa capacidade de captar coisas muito profundas da fé, porque Deus se revela em ato artístico, tanto que Ele criou e deixou o princípio criativo no mundo. Já pensou se Deus cria, sai e leva consigo o princípio criativo? Ele criou, mas deixou o princípio criativo aqui. É por isso que até hoje uma macieira não produz uma maçã, mas várias. Ele deixou a graça na semente. É ato criativo. Eu acredito que a igreja tinha que resgatar uma espécie de artistério, ministério do artista, porque através da arte a gente já capta muito da graça de Deus. E a gente tem perdido isso durante muito tempo. No máximo que algumas igrejas conseguem fazer é um mini teatro tosco e sem graça, tentando causar medo em alguém. Já viram? Como se Jesus salvasse a igreja pelo medo. Ele salva pelo amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Você não vai ver Jesus fazer terrorismo psicológico com ninguém. A ideia central da graça não é essa. Não preciso me preocupar com o que está acontecendo nas hostes infernais. Eles que morram para lá. Nós estamos aqui hoje pela graça. E o mais importante é saber que é para céu, é por Ele, para a glória dEle que a gente existe. Isso é importante a gente entender. Uma coisa que me chama a atenção, que mesmo um ser humano com erro, e Deus sabia disso, um ser humano escolhe errado, tem problemas. Mesmo assim, Deus investe nesse ser humano. A sua graça em cobrir o homem, mesmo quando o homem descobre que está errado, é extraordinário. Um Deus que vem, cobre o homem, está com ele, ajuda ele, conversa com ele, entende o problema, mesmo com toda a guerra psicológica que acontece, o homem descobre nu, um medo, uma vergonha, está aí um sentimento que veio para o mundo, com a bagagem do pecado que até hoje destrói gente, é o sentimento da vergonha. Da próxima vez que você vir alguém sendo colocado e exposto à vergonha, observe o rosto. É terrível. Talvez não haja sentimento mais devastador para um humano do que ser exposto à vergonha pública. Esse sentimento destrói qualquer um, seja quem for, rico, pobre, qualquer um. Exposto à vergonha, ele se desumaniza. Ele perde a razão de ser, porque a vergonha é a bestialidade original trazida ao mundo pelo pecado. Ele entrou pelo pecado e isso tem devastado gente. É por isso que na igreja, todas as vezes que alguém na igreja é exposta à vergonha, esta já não é uma igreja, é apenas um sindicato do mal. A igreja é o lugar onde a gente arranca a vergonha. E qualquer um pode entrar aqui e sentir-se pleno, da família, abraçado, colocado ao peito. A igreja é lugar de arrancar vergonha e construir no lugar a graça, que abraça, que recebe, que trata, que cura. Amém, irmãos? Olha que coisa interessante. Toda a humanidade passa a carregar esse fardo complicado, perigoso, e mesmo assim é recebida no abraço de Deus, na bondade de Deus, na capacidade de Deus de alcançar o humano, de conversar com o humano. Eu acho tremendo o fato de Deus vir aqui em Jesus. Tem um teólogo inglês que disse que Jesus é a selfie de Deus, é o rosto que a gente enxerga. E ele dá um rosto para Deus, e um rosto que conversa com as pessoas, que troca ideia com elas. Eu estava olhando na Bíblia esses dias e me encanta, por exemplo, Jesus chega para um cara endemoniado até a medula, que é o endemoniado gadareno, e Jesus vai literalmente conversar com ele. O que Jesus faz com ele é belíssimo. Ele pergunta: qual é o teu nome? Eu tento imaginar qual foi a última vez que alguém se interessou em saber o nome do rapaz. Ele ganhou um rótulo dos mais terríveis: endemoniado, pecador, aquele que é repugnante, que ninguém chega perto, que mora nos sepulcros, que a gente olhando para ele enxerga um animal, um monstro, menos que coisa, ele não é gente. Aí Jesus chega para ele e faz a pergunta de toda aproximação, a pergunta de todo princípio de amizade: qual é o seu nome? Jesus pergunta para eles, os demônios é que se intrometem, e nem o nome eles dão uma função, legião. Ou seja, para Jesus o que importa não é o meu cargo, não é a capacidade que eu tenho até de assustar a cidade, é se eu ainda me lembro quem eu sou. Qual é o seu nome? Qual é a sua originalidade? Em que nível está a sua alma? Como é que a gente chega perto para conversar, para estabelecer conversa? A fé cristã é uma fé de relacionamentos, de intimidade. Se a gente não entende isso, a gente cria só um amontoado de gente que passa o tempo todo tentando conseguir mais do que o outro. É um shopping celestial, não é igreja. Igreja genuína é a complexão da mesa, a configuração do estar junto, de poder trocar ideia, abraçar, chegar perto e entender que essa graça que está com a gente aqui, apesar da gente, ainda permanece aqui, curando, restaurando e colocando de pé. Para terminar,
ele faz na revista rapidamente um voo aí em cima do quadro atual da alma humana, em colapso total, e ele vai dizer que a gente precisa fazer uma autoanálise, porque a gente não é autossuficiente para vencer. É interessante que na mesa da ceia, no texto da ceia, lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz uma frase que é das mais tremendas e que sempre passa na nossa leitura: examine-se. A palavra examinar ali é ex para fora de, tire para fora de si, examine-se a si mesmo. Ou seja, fazer uma autoanálise, porque a alma hoje vive em estado de colapso. Por quê? Porque nós vivemos num século de todas as ameaças voltadas para a alma, em todos os momentos. A gente vive numa geração que ela é o tempo todo asfixiada, sufocada pelos excessos. Tem excesso de informação, tem excesso de gente, tem excesso de más notícias, tem excesso de poluição visual, física, psicológica, em todos os lugares que a gente vai. A gente hoje tem excesso de religião, é tanta gente dizendo tanto sobre Deus, que parece que Deus sai. É muito perigoso isso. Então é tão importante que a gente faça essa autoanálise e que a gente se lembre que ninguém aqui é autossuficiente, que ninguém consegue se curar sozinho, que não há aqui um princípio de autorrestauração imediata. Todo imediatismo é muito perigoso. Aqui na igreja o grande milagre é a aproximação no processo, no tempo, para que a gente vá um ao outro ajudando, um ao outro abençoando, ministrando sobre a vida do outro, oferecendo cura. Nesse processo cíclico, quando a gente vai ajudando um ao outro, chega um momento onde todos estão envolvidos no mesmo processo. É por isso que a igreja é um lugar onde ainda se acredita no milagre da ressurreição. Porque depois que Jesus ressuscita, a gente pode ter certeza que nada que seja morto aqui tem a última palavra. Pode ressuscitar o meu culto, pode ressuscitar a minha força, pode ressuscitar a minha alma, o meu desejo de envolvimento com Deus aqui hoje. Amém, irmãos? Olha que coisa interessante que é isso. Ele, inclusive, cita uma passagem sobre a autossuficiência. Ele vai me citar um texto lá de Números, que é um texto muito simbólico na Bíblia, muito profundo. O povo de Israel é picado por várias serpentes. Aí Moisés vai lá, orientado por Deus, faz uma serpente de metal, levanta, e o povo que olhasse para aquela serpente receberia cura. E é interessante isso, o que Deus queria mostrar era uma metáfora. Entendam que olhando para aquilo que é o mal de vocês vão compreender que quando sabem que esse mal faz essa ponte e acusa você, é que você sabe que levantado por Deus, em Cristo, lá na frente, você vai ter a vitória sobre aquilo que tanto te machuca. Só que o povo, como sempre, entendeu errado e transformou a própria serpente depois num objeto idolátrico, objeto como ídolo. Ou seja, até hoje a gente ainda faz isso. Ao invés da gente glorificar a Deus, e só a Deus, por ter sido alvo de uma cura a partir da oração de alguém, a gente idolatra quem orou e esquece o Deus que estava por trás dessa oração. É assim ou não é? Até hoje a gente ainda reproduz o mesmo problema, o mesmo padrão. O que Deus nos trouxe aqui essa manhã para ensinar a gente rapidamente? Que a nossa alma sofre, que muitas das vezes ela absorve todo esse peso que há no mundo. Por isso que é tão importante não permitir que o pior que há no mundo encontre espaço para crescer em mim. Mas aí aqui, pela graça de Deus trabalhando na gente, o coração sendo cheio da graça de Deus, a gente consegue aqui, ter cura para a nossa alma. Ou seja, a cura da alma não é um processo extremamente místico e esotérico, que eu tenho que passar por uma série de passos, como se eu passasse quase por uma reformulação. Não, a cura da alma está na palavra. Porque a palavra sabe exatamente onde encontrar a minha alma, onde mexer nos pontos centrais da minha vida. Por isso que no texto de Eclesiastes 7 que eu li, ele trabalha com o equilíbrio. Não seja justo demais, não seja sábio demais. Equilíbrio é a palavra-chave. Eu queria que você saísse daqui essa manhã com essa palavra no seu coração. Equilíbrio, a posição estável da balança. Quando a gente entende isso, a gente entende onde Deus tem trabalhado no nosso coração. O ponto central, mexendo no caráter, arrancando as máscaras, mexendo na intimidade, colocando a gente de pé, trazendo de volta o equilíbrio para ser e viver. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Queria que você orasse nesse momento, agradecendo a Deus por ter hoje a oportunidade de estar aqui e de permitir que a sua alma seja alcançada pela graça de Deus. De saber que Deus tem trabalhado na sua alma, tem te fortalecido. Os tempos não são fáceis, a gente tem passado por situações cada vez mais difíceis. A gente está vivendo um ano que nunca houve na história, sem precedente, ninguém sabe. Portanto, tome cuidado com todos os especialistas, porque é novo para todo mundo, nem todo mundo sabe o que é isso. Então é bom que a gente aprenda a ouvir, mas desenvolver uma coisa chamada ouvido seletivo. Eu não escuto todo mundo, eu escuto apenas aqueles que me edificam. Amém, irmãos? Que sabem trabalhar comigo. Entenda que a sua alma é um espaço sagrado,
não pode ser oferecido para qualquer um. Ministre e filtre as coisas que têm acesso à sua alma, à sua mente. Amém, irmãos? Porque às vezes tem gente, por exemplo, que ele acha que filtrar isso aqui, por exemplo, é ele se tornar alienado do mundo. E não é. Às vezes você encontra na internet, de verdade, coisas que edificam mais do que a conversa de alguns irmãos. A gente tem que lembrar disso. Por isso que a Bíblia vai dizer que o poder de vida e morte está na língua. Porque essa língua é movida por essa alma. E se essa alma estiver ruim, tudo vem complicado. Por isso que Jesus diz assim, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, estarão em densas trevas. E quão profundas trevas serão. Que Deus cure os nossos olhos essa manhã. Porque se Ele curar os nossos olhos, como diria Irineu, o bispo do primeiro século da igreja, quem tem os olhos curados, tem os olhos da graça. E quem tem os olhos da graça, enxergam Deus em qualquer lugar. Amém? Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de refletir com os teus servos. Mais do que tudo, de ter a nossa alma alimentada essa manhã com a tua palavra, pois não há alimento maior, mais profundo, com mais densidade, com mais conteúdo que a tua palavra. E a alma tem fome disso. Ensina-nos a mantermos as nossas almas fixadas em ti, sabendo que temos a necessidade da restauração dessa alma e carecemos tanto de ti. Livra-nos do amontoado, dos excessos, dessa coisa que suja, que machuca a alma. E se porventura essa manhã tiver alguém aqui com a alma ferida, machucada, dolorida, passa o bálsamo da tua graça, porque nada pode curar uma alma batida, senão o Senhor, que é o autor dela e a conhece tão bem. Obrigado, Senhor, por mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.